Tinha dia que pediam controle de visita, porque ia muita gente visitar o Caio. Só que iam visitar com uma expectativa achando que ia achar o Caio lá, né, todo... Não, as pessoas saíam de lá renovadas, porque o Caio estava sempre com uma palavra. Aconselhava muito bem, daí ele gerava amor todo o tempo. Então você olhava pro Caio e falava assim, pô, não parece que o Caio tem doença? Que ele falava assim, mãe, a doença não vai ter o meu coração nem minha mente. Eu vou aproveitar essa sua pegada aí, que você falou do teu filho, para a gente poder entrar nesse assunto que é emocionante nesse mês aqui de maio, né? Que tem o Dia das Mães. E aí eu queria que você contasse pra gente, ô Angélica, o maior sim, fé que você teve que ter na tua vida. Para que hoje você possa dizer assim: olha, minha fé estava firme, meus pés estavam na rocha, eu consegui me manter em Cristo. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente, para muitas mães, né, pessoas que precisam ouvir de você. Ah, mas esse é um novo prazer que eu tenho, né? Mesmo com tudo isso, o Senhor forjou a nossa vida, o meu caráter, a minha família, né, tem forjado a cada dia com esse novo de Deus. É um novo de Deus, né? Então, sou mãe, vou ser sempre eternamente mãe. O Caio, meu filho de 20 anos, que o Senhor recolheu, ele está na eternidade desde o dia 4 de fevereiro. E ontem foi meu primeiro dia das mães sem ele, né? Sem ouvir uma mãe, sem ouvir um abraço. Foi muito difícil, não vou. Foi Claro. muito difícil, mas eu aceito os planos de Deus, né? E eu sei que o Senhor está trazendo pra gente um novo dele. Você já consegue. Vamos lá, gente, vamos do início. Que eu já ia fazer a pergunta, e outra pergunta que eu vou no embalo. Vocês sabem como é que eu sou, né? Já vou no embalo. É, quando vamos lá, ele tinha 20 anos, né? Mas quando você descobriu, descobriu que Então, ele tinha um câncer, ele tinha quantos anos? foi em 2020, o Caio tinha 16 anos. Ele era Criança. atleta de futebol. E ele estava no final do ano, no último campeonato. Ele sentiu uma fraqueza na perna. E aí nós levamos ele no médico, porque não era comum, Caio é muito forte, sempre foi muito saudável. E quando a gente foi ver, o médico relatou que tinha um tumor ali e que a gente precisava procurar um ortopedista oncológico. Quando a gente ouviu aquela frase oncológico, foi um soco na cabeça da gente, né? Eu não acreditava que isso estava acontecendo. E fora isso, a gente já tinha perdido 2 meses antes o meu sogro, que era pastor, né, que era patriarca da família. Um mês depois foi minha sogra, que era matriarca também, era um amor da vida da gente. E em dezembro a gente recebeu isso. Então foram 3 pauladas, uma atrás da outra. E a gente não teve nem tempo de ter luto, do meu sogro e da minha sogra, porque o Caio, com 16 anos, vivendo aquilo, precisava de uma correria, fazer biópsia. No dia 1º de janeiro de 2021, o Caio estava fazendo biópsia. E em fevereiro ele começou, de 2021, a quimio. Então, assim, parecia que era um pesadelo na nossa vida. Mas o Caio, quando ele soube, no dia 31, ele fez um vídeo tranquilo, falando, olha, foi diagnosticado isso, ele não tinha consciência, mas tudo bem, vou viver isso. Ele acreditava que ele ia voltar para o futebol e não ficou desesperado. Aí fez a químio, foi difícil a químio, a primeira químio, porque era uma químio de 6 horas, Meu Deus. muito E forte, fazia direto no hospital lá. no hospital. Fazia 3 dias Complicado. consecutivos, né? 6 horas por dia. Então, na primeira vez ele teve muito enjoo, passou muito mal. Depois eles conseguiram uma outra medicação que ele controlou bem melhor. Aí, no dia 8 de maio de 2021, ele fez a cirurgia. Ele tirou parte do fêmur e o joelho esquerdo e colocou uma prótese. Então, foi um momento muito difícil para a gente. E ele viu que ele não conseguia mais voltar para o futebol. Não tinha mais alta performance, não dava mais. E mesmo assim ele aceitou.
O Caio sempre foi um menino muito doce, um menino que nunca se revoltou com Deus. E ele estava caminhando bem firme já na igreja, buscando ao Senhor. E ele se batizou em fevereiro de 2021. Que ele se batizou. Nessa igreja que nós estamos até hoje, que é na Nova Vida, Família da Fé. E aí ele foi seguindo a trajetória dele. Depois a gente fez um culto em setembro, que já tinha terminado a quimioterapia em 2021. Fizemos um culto maravilhoso de ações de graça. Foi uma bênção. E o Caio foi vivendo a vida dele, saindo do esporte, foi se adaptando, né? Terminando o ensino médio, foi fazer faculdade de economia. E feliz da vida. Passando a cada 3 meses fazer os exames e sempre tudo bem. Mas chegou fevereiro do ano passado, 2024, a gente estava em Gramado na época do carnaval. Ele sentiu uma dor muito forte na coluna. E aí, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente foi verificar, através da ressonância, já tinha um tumor pressionando a medula dele. Mas quando ele sentiu lá a dor, já estava perto de vocês virem? Ou você chegou a levar ele no hospital lá? Levamos ele no hospital, só que lá, como era emergência, eles só tiraram a dor. E falaram, é melhor você levar no oncologista e conversar. Não falaram nada. E aí, quando chegou aqui, a dor foi aumentando. A gente foi até pro Glórias Dó e ele ficou internado lá. E aí verificaram e deixaram ele já internado para controle da dor. E o médico até pensou que ele já tinha perdido o movimento das pernas, porque estava pressionando a medula. E o médico chegou para ele e a gente começou a ver outros milagres que o Senhor foi fazendo durante essa trajetória. Olha, Caio, você só tem 3% de chance de andar depois dessa cirurgia. O Caio não se abateu. Eu fiquei abatida. Falei, meu Deus do céu, que isso? Mais uma coisa, mais uma luta. E aí o Caio, não, mãe, fica tranquilo. Tenho certeza que eu vou sair daqui andando. Certeza. E ele sempre tinha uma forma, quando ele ia operar, ele ia tranquilo. E ele orava, pedia para orar. Ele orava, ele consagrava. E ele ia em paz e voltava em paz. Ele sempre falava muito sobre paz. Sempre. O Caio nunca foi desesperado assim. Sempre com muita paz. E realmente ele saiu de lá andando. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Foram as 9 horas mais difíceis para mim e para meu marido. Porque a gente estava com medo dele ficar, né, tetraplégico, que era a possibilidade, mas o Caio não hesitou em momento algum. E ele saiu de lá andando. Só que aí o oncologista falou, Caio, você vai ter que fazer uma outra quimio novamente, que era o desespero do Caio, era voltar a fazer quimio. Ele passou muito mal, né? E aí ele teve que fazer a quimio, só que a primeira semana eles botaram um protocolo muito forte, de 5 dias de quimio, cada ciclo. 4 horas por dia, então 20 horas de quimio numa semana. Quando chegou no 3º dia, o Caio falou, mãe, o meu corpo tá morrendo. A gente avisou pro médico, o médico, não, Caio. Quando chegou na 6ª, o Caio começou a sentir o corpo dele defiando. Na segunda-feira, ele voltou pro hospital com uma sepse. E ali foi muito difícil pra gente, porque ele ficou 15 dias entubado. E ele pegou uma bactéria e o médico, no dia 1º de maio, o Caio viveu mais um milagre. Vivemos mais um milagre. O médico falou, olha, zerou a plaqueta do Caio. Então ele teve derrame nos olhos, no ouvido, no nariz, na boca, em todos os lugares. Parte renal dele parou, a parte hepática parou. Ele estava inchado, amarelo, arroxeado. E o pulmão dele só tem 20% funcionando. Hoje ele vai partir. Eu e meu marido, naquele dia, no CTI, a gente orou, entregamos o nosso Isaac. Foi uma oração muito difícil. E também ali nós oramos sobre o Vale dos Ossos Secos. Viemos para casa. No outro dia, os médicos falaram, não sei o que está acontecendo. A plaqueta do Caio já está em 150 mil, os leucócitos já estão em 3 mil, a parte renal voltou, a parte hepática voltou, o pulmão já está em 80%. 2 dias depois ele estava no quarto e 2 dias depois em casa. Ai, meu Deus. Foi um milagre. Os médicos falaram foi um milagre. Ou seja, mais um milagre. A gente viu, a gente pôde vivenciar do nosso Deus. Redescobrindo o nosso Deus, né? Seguimos. O Caio decidiu parar de fazer a químio. Não quis mais. Até que um outro médico que a gente foi visitar, ele deu uma outra opção de químio para ele, que era bem mais branda, mas não funcionou de nada.
porque o câncer foi progredindo. E em agosto ele foi internado com muita dor e aí falaram, olha, a médica foi muito sem sabedoria, ela falou, olha, você não faz quimio há quanto tempo? Ele, não, terminei de fazer em julho. Ah, não serviu de nada, você tá todo tomado. Meu Falou Deus. assim mesmo. E ele ficou naquele dia angustiado, muito angustiado, a gente ficou também. Falou, a gente progrediu a doença e tal. Aí ele virou e falou, então agora é a hora do nosso Deus agir. É bom quando todo mundo fala que não dá mais. E ele com a fé dele, né? Fé. Então agora que vai funcionar mesmo. E aí continuamos. Só que o braço dele começou a crescer. Então veio o osteosarcoma pro braço. E aquilo estava pesando muito, ele não estava mais conseguindo movimentar o braço, estava muito difícil. Ele fez uma cirurgia no braço em novembro. E aquilo ali mexeu um pouco com ele. Novembro agora. Novembro agora de 2024. Deu uma neuropraxia na mão, ele não estava conseguindo mexer a mão. Aquilo mexeu muito com ele. Né? E aí ele não podia escrever, não podia... Porque mesmo o Caio, durante esse período todo, ele queria estudar. Ele estava sempre estudando, estava estudando para concurso. Ele se movimentava o tempo todo. Ele não Sentia ficava... muita dor? Ele reclamava de muita dor? Sentia dor, bastante dor. Aí ele estava começando a ir muito para o hospital para tomar morfina. Porque às vezes, como você falou que ele sempre evitava, né, ficar falando, ficar dizendo. Para ele falar que para ele estava com dizer dor. que tá com dor, era Tava porque muito forte, tava muito tava forte. muito forte. E aí eu já não dormia direito, né? Eu já não dormia direito porque ele toda hora chamava, mamãe, é bolsinha de água quente, é morfina, massagem aqui, dor aqui. Mas mesmo assim era tudo com muito amor e muito prazer, né? De amar o meu filho, de servir o meu filho. Claro. E a gente imaginar a gente dormindo e saber que o nosso filho não tá bem, saber que não tá dormindo direito. não, a é gente muito já, eu só como. escutava mamãe, eu já ia logo, porque ele muito grande, assim, ele não gostava que eu ficasse ali deitado ali junto com Uhum. ele, eu deixava a porta aberta, bem de frente, estava sempre servindo a ele. Mas chegou um momento na vida dele que o melhor lugar para ele era o hospital. E isso foi Ele sentia que estava te incomodando muito? Ele tinha Tinha. como que eu posso dizer? Ele tinha. Esse medo, essa coisa, essa preocupação, Ele na tinha verdade, de que preocupação, tá tinha. Ah, não, eu tô incomodando, tô trazendo trabalho, tô Ele falava, ele às vezes prejudicando. falava, ai mãe, desculpa. Eu falei, meu filho não precisa pedir desculpa, é um prazer te servir. É um privilégio ser sua mãe. Né? E o Caio era um menino muito fora da curva, né? Em todos os sentidos, como filho, como amigo, como servo. O Caio, ele era um verdadeiro discípulo de Jesus, a mente de Cristo muito instalada. Durante todo esse processo, o Caio tinha uns momentos dele de devocional realmente, onde ele tinha solitude. Ele falava muito sobre solitude. E mãe, a gente precisa ficar em solitude, não é solidão. Estar ali na presença de Deus, acessar aquela presença única, sabe? E ele ficava com o rosto iluminado, de tanto que ele ficava ali na presença de Deus. Sabe? Ele meditava na palavra e depois ele ficava ali regozijando a palavra, sabe? Então isso para ele era o melhor momento do dia dele. Melhor momento do dia dele. E ele não deixou de frequentar a igreja, não sei quando ele estava realmente internado, né? Sempre ali falando do amor de Deus. As pessoas iam no hospital. Tinha dia que pediam controle de visita, porque ia muita gente visitar o Caio. Só que iam visitar com uma expectativa, achando que ia achar o Caio lá, né? Todo... Não, as pessoas saíam de lá renovadas, porque o Caio estava sempre com uma palavra. Aconselhava muito bem, né? Ele gerava amor todo o tempo. Então você olhava para o Caio e falava assim, pô, não parece que o Caio tem doença? Porque ele falava assim, mãe, a doença não vai ter o meu coração nem minha mente. Olha. E isso era incrível, porque se eu tivesse no lugar dele, eu não sei se eu teria essa mesma força que ele tinha. Né? E durante todo o tempo eu não parei de trabalhar, nem eu, nem meu marido. Porque é importante, ele falava muito assim, mãe, a ordem de Deus é marchar. Não vamos parar. É marchar, marchar, marchar. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer tudo que tem que ser feito, porque a ordem é marchar. Ele falava muito sobre isso. Que lindo. E eu não parei de trabalhar, meu marido não parou de trabalhar, a gente se ajustava, a gente continuava trabalhando, servindo, ninguém ficou prostrado.